Você quebra no crescimento. Você não quebra só num resultado ruim, você quebra muito mais vezes no crescimento do que num mau resultado, né? Até é uma ironia, mas é uma verdade. Então, a conexão da operação com o financeiro é uma coisa importante. E aí, eventualmente, esses empresários precisam ou se capacitar ou trazer gente para poder ajudá-lo a entender o seu momento. E o seu momento é entender margem, giro, fluxo de caixa, olhar 2, 3, 5 anos para frente. Essa combinação do empresário e da empresária tá sempre com um cenário no pulso de entender o que o meu negócio gera de caixa de verdade e a partir dele eu vou comprar ou uma lancha para mim ou vou expandir. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito saudável. Ninguém faz. Vou repetir com muito carinho. Ninguém faz. As pessoas falam de meta, de resultado, de PLR, de lucro. Ninguém fala assim, cara, traz uma simulação para mim de 3 anos da geração de caixa num modelo conservador e otimista da companhia para eu entender o que eu posso tocar dinheiro na companhia nos próximos 1000 dias. Ninguém faz. Cara, qual que é o primeiro passo para o empresário que quer organizar o financeiro da empresa, mas não sabe por onde começar? Cara, contrate um financeiro decente. Demita o seu contador de um salário mínimo. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Gestão, podcast aqui do G4 Podcast, onde a gente traz empreendedores, empresários, C-levels, donos de tudo que você pode imaginar que de fato está construindo o Brasil, para que eles tragam aqui lições, aprendizados, um pouco das histórias daquilo que eles passaram, para que você, empreendedor, gestor, possa ter uma vida um pouco mais fácil. Assim espero eu, né? Meu pai diz que o jeito mais fácil de aprender é com o erro dos outros. Isso alguns minutos atrás. O segundo jeito é você errando, né? Isso, solidifica. E o terceiro... Ah, meu amigo, o terceiro nem queira saber. Vou contar no final do episódio. Fica aqui até o final do episódio. Nossa, que eu conto. Pô, depois você me ensina o terceiro jeito, cara. Boa. E hoje eu recebo aqui um dos maiores Olha, até minha língua aqui, ó. Deu confusão nela. Que lindo. Você viu? Vou falar de novo. Hoje recebemos um dos maiores estrategistas em M&A. Hallelujah, brother. Aí sim, né? Do Brasil. O cara que é um mentor para mim na física e já ajudou aqui muitas empresas a crescerem, superarem desafios financeiros, de governança. Tanto é que ele ajuda muito os nossos alunos aqui do G4 Educação a construir. Ajuda muito o tal do Julian Antonioli também um pouco. Esse cara tá aprendendo, tem potencial. Então, é o que dizem, né? Que você cofundou e é sócio da Aldas com ele. Mentorando o rapaz, tá indo bem. Uma consultoria aí que, cara, tá no mercado já faz um tempo, ajudou diversas empresas aqui do G4, não só do G4, mas fora do G4 também, a crescerem com eficiência e também fazerem bons M&As aí no meio do caminho. Então, Marco França, grande prazer ter você aqui com a gente novamente, mas hoje com o tema diferente, cara. Obrigado pelo elogio, o carinho e respeito mútuo é recíproco e comentamos isso aqui antes. Nardon, meu grande preferido. Aí, ó, pessoal, adoro vocês, a Thales e tal, mas você é meu preferido. Ele falou até o Ital, né? Nem falou o nome do Alfredo. Ah, garoto! O Alfredo não tá aqui hoje, então não vai ganhar o nome. Agora acabei falando. Tá passeando na China lá, ganhando a poluição. Tá na China, é isso daí. Galera, olha só, vocês devem tipicamente conhecer o sócio dele, o Julian Antonioli, que é o cara que dá a cara, a tapa no mercado em nome da Aldas. Mas vocês sabem, né? Toda empresa tem a pessoa que tá à frente e a pessoa que tá atrás, garantido também que tá tudo acontecendo. Não que o Julian não faça isso. Faz bastante dos dois, né? Faz bastante dos dois, mas o grande Marco aqui é um cara que ajuda desde o seu início lá a Aldas ser o que é hoje, essa potência que é hoje. E galera, hoje, antes da gente começar aqui, né, nas perguntas, eu já quero que você pegue papel e caneta. Se você estiver na academia, já abre o seu bloco de notas, que hoje, de novo, vai ser uma aula. Toda vez que o Marco França vem aqui, é aula. Então, hoje a gente vai falar aqui sobre o que é essencial para todo empreendedor saber sobre organização e planejamento financeiro. Marcão aqui vai compartilhar com a gente dicas práticas de como você pode estruturar melhor suas finanças, organizar o seu fluxo de caixa e preparar a sua empresa para crescer de forma saudável. Já vi muita empresa crescendo quebrar. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Também vamos falar, né, desse planejamento financeiro
e como ele impacta diretamente o sucesso ou não da empresa, principalmente nesses momentos de crescimento e expansão. Então, bora lá pro papo e eu já quero começar aqui direto ao ponto, cara. Qual que é o principal erro que os empresários cometem na hora de organizar as suas finanças? Cara, a pergunta é boa, como sempre, essas perguntas são sempre capciosas. Eu daria um passo atrás, tá? O DNA do empresário brasileiro é um cara comercial. Perfeito. Então, porque se o cara fizesse muita conta ou pensasse demais, ele não assumiria os riscos lá atrás, tá? Então, e tá tudo certo. Não é um preconceito, não é uma discriminação, é um fato da vida. O cara que faz menos conta, ele toma mais risco. E depois, ao longo do tempo, num outro momento da companhia, ele precisa olhar para trás e se associar a competências que precisam ser ou trazidas ou desenvolvidas para poder, de fato, não quebrar. Então, um primeiro estágio da companhia é menos relevante, que é o estágio que o cara nothing to lose, né? Mas a parte depois financeira ela vai aparecendo. É muito difícil você ter um cara... estatisticamente dizendo, ele ou ela, empresária tradicional brasileiro, né, dos rincões, né, porque os rincões do Brasil que fazem o Brasil andar, o rincão do Brasil é que faz o Brasil não quebrar, né, só para deixar bem claro, mas tipicamente são pessoas que entendem uma oportunidade específica de negócio, têm um conhecimento específico e vão andando. O planejamento ele aparece... Depois, começa a sentir aquela dor do crescimento, aquele ato, e ele começa a ter que gastar tempo com isso. E aí ele tem alguns defeitos clássicos, ou algumas armadilhas clássicas. O cara terceiriza para um contador de um salário mínimo e meio para discutir questões de controladoria, bota um irmão, uma irmã, ou primo para olhar financeiro, e financeiro é mais do que gestão de caixa. Então, a conexão da operação com o financeiro, né, é uma coisa importante. E aí, eventualmente, esses empresários precisam ou se capacitar ou trazer gente para poder ajudá-lo a entender o seu momento. E o seu momento é entender margem, giro, fluxo de caixa, olhar 2, 3, 5 anos para frente, né? Então, você quebra no crescimento. Né? Então, você não quebra só num resultado ruim, você quebra muito mais vezes no crescimento do que num mau resultado, né? Até é uma ironia, mas é uma verdade. Então, eu acho que esse momento do empresário, depois que ele atinge certo status, e é importante ele também não deixar ficar com tanta dor assim, porque fica muito óbvio e eventualmente fica um pouco tardio, né? De você dizer, cara, agora eu preciso ter gente boa. Um tema que a gente viveu lá atrás, quando eu trabalhava no Pactual como diretor apontado de empresa, o financeiro também, ele é um financeiro tipicamente que tem uma autoestima baixa. E eu chegava para os caras e falei, pessoal, o seu problema de autoestima acabou. Tem aqui um cara que tem uma autoestima gigante. Agora a gente vai cair na porrada com o comercial. A gente é tão importante quanto o comercial. A gente é tão importante quanto o time de inovação. A gente é tão importante quanto o cara traz contrato, porque essa galera também era relegada a um segundo nível, porque era menos importante. No final das contas, quem era importante que trazia negócio. É óbvio que é muito importante quem traz negócio, mas uma boa controladoria, um bom financeiro, esse cara é tão importante quanto o comercial. Muito bom, cara. Sim, acho que resumindo algumas das coisas que você falou aqui que eu gostei muito, né? O Brasil, o rincão do Brasil e quem de fato empreende e dá certo no Brasil, né, são aqueles fundadores que eu chamo que é o Founder Market Fit. É o fundador que teve fit, que teve esse encaixe com um determinado mercado, porque ele tem uma habilidade que faz aquele mercado que ele esteja ser preponderante para o sucesso dele. Como você falou, em alguns casos é vendas. Então, se você é bom de vendas, você vai conseguir pegar um produto, serviço, solução, vender ele e fazer aquele negócio começar a crescer, que é o começo ali, o momento de infância. Estágio 1. Estágio 1. E nesse momento que eu vejo muito dos erros que os fundadores, empreendedores têm, é confundir caixa da empresa com caixa da pessoa física. Eles colocam tudo, né? Fica a padaria ali
da esquina, tudo no mesmo caixa. Tô precisando de dinheiro, deixa eu tirar. Ele não tem esse controle, ele não sabe se ele tá ganhando dinheiro, se ele tá perdendo dinheiro, porque é tudo misturado, conta física com conta PJ, né? E daí, isso que você falou no começo, que eu acho um negócio que é sensacional, que é o que eu falo que a bandeira do Brasil tá escrito na ordem ao contrário, né? Não é ordem e progresso. É progresso e depois ordem. Então, se você não progredisse, se você não vendesse, você não teria nada para colocar em ordem. Exato. Então, você tem que colocar as coisas na prioridade certa. E no começo, de fato, é vender. Certo, Você tem que vender e se você não vender, não vai ter nada para arrumar. Então, tá tudo bem. E daí, você vem no ponto, né? Beleza, então você saiu ali naquele estágio da infância, você vai do bebê, da infância, começa a crescer mais, ali já tá no adolescente, indo para adulto. Pô, se você não tem um financeiro, que de fato no começo é renegado pelo próprio fundador, que ele fala, cara, isso daí não tem orçamento, não é importante, não tem orçamento, não é agora. Importante, pô, é para daqui a pouco, vamos focar aqui em vender, e muitas vezes não é sobre vender mais, é sobre vender melhor. E o vender melhor quer dizer exatamente isso que você falou, cara. Como que eu faço conta? Será que eu tô vendendo no prazo certo? Será que eu tô vendendo com margem certa? Será que o meu custo de servir aquilo que eu vendi tá adequado? E pode até tá, mas no fluxo de caixa é desencaixado, né? A gente teve o Richard aqui da Aramis, que ele falou isso. Ele falou, acho que ano passado, o ano retrasado, foi o melhor ano dele de crescimento. E o melhor ano dele de lucro. Só que ele quase quebrou. Por quê? Porque teve o fluxo de caixa, que no fim do dia é contas a pagar e contas a receber, onde no contas a receber ele alongou os prazos, né? Porque ele vende para muita multimarca também, então ele alongou para esses caras poderem comprar mais e muita coisa ele não conseguia antecipar. E no contas a pagar, como ele estava crescendo muito rápido, ele tinha que ir com as fábricas onde ele produzia pagar mais cedo para esse cara também ter fluxo de caixa. Na hora que você vê, chega no fim do ano, o caixa dele quase foi pro zero, né? Então, esse ponto de, cara, quebrar crescendo, galera, é um cuidado que todo mundo tem que ter. Então, se você já passou ali do comecinho da tua empresa, já achou um produto, serviço, solução que encaixa no mercado, já aprendeu um canal de venda que vende bem, você tem que ir agora pro modelo teu de negócio, que é de fato entender e fazer conta. Porque dependendo da margem do seu negócio, né? Vamos falar que você tem 10% de margem no teu negócio. Para você, quando você vende 100, você ganha 10, né? Então, vender 100 ganhar 10, às vezes vale a pena você economizar 10. Porque é mais fácil, às vezes, economizar 10 do que vender 100. Então, é nessa hora que o financeiro bem arrumado muda o jogo da tua empresa. E daí, eu volto para você com essa pergunta. Cara, quais são os principais passos para estruturar esse planejamento financeiro da maneira correta? Você fez várias colocações muito legais aí. Primeiro, voltando ali 2 passos atrás, né, a gente tem o esquema do Blitzscaling, né? Você bagunça, cresce e vai se organizando até de forma regulatória, e não o contrário, né? Imagina um Airbnb da vida, ou um Uber da vida, dizendo, pessoal, deixa eu falar com as prefeituras do mundo todo para ver como é que vai ser minha relação de imposto de IVA. Não, eu vou lá, resolvo um problema, resolvo uma dor da população, gero valor para o cliente, fico gigante e vou resolvendo os meus problemas. Então, eu acho que esse é o modelo mental do empresário em qualquer país, aqui não vai ser diferente. O segundo ponto que você comentou é o ponto da separação do meu dinheiro do dinheiro da companhia, né? A gente tem muitos casos, até eu te digo que hoje isso evoluiu bastante. Para empresas que estão num nível acima, no comecinho pequeno, ali a galera... ali é várzea e tal. Mas assim, eu acho que o cara, já indo pro médio, eu já vejo uma segregação, um respeito, uma disciplina do que é dinheiro da companhia, do que é dele. Porém, em alguns casos, você tem uma dificuldade de entender o que é dinheiro do cliente da companhia, não é nem teu. Explica melhor. Exemplo. Turismo, intercâmbio. Então, você tem situações onde, né? Corretora de valores. Então, eu tenho situações onde aquela conta corrente... Adquirente de pagamento. Meio de pagamento. Você ganha um percentual daquele valor tudo. Aqui dinheiro não é meu. Então, está transacionando na minha conta um volume de dinheiro muito superior ao que é meu. Seja porque eu tenho uma corretagem sobre aquela transação, seja porque eu tenho um rebate daquela transação, seja porque eu tenho dinheiro do meu cliente que depositou na minha conta, que eu vou usar aquilo depois para pagar um fornecedor e parte daquilo ali depois é um lucro meu. Mas o dinheiro que está ali não é meu. Perfeito. Então,
Eu acho que hoje tem uma discussão, dependendo do estágio, menor do que é do dono versus o que é da empresa, mas é muito comum ter uma confusão do dinheiro do cliente dentro da empresa. Perfeito. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é bem difícil, e aí se o cara não tem time interno é mais difícil ainda, que é você entender o teu ciclo operacional. Quando eu vou lá, financio o meu cliente, ou quando eu vou lá e importo da China, porque também é mais margem, ótimo, importar da China é mais margem, mas é uma brincadeira que eu tenho que ter dinheiro, porque eu tenho que pagar na frente 20%, 30%, 40%, mais o frete, mais a parte aduaneira no Brasil. Mais então, o tempo para chegar. Mais o lead time. Então, assim, existe uma série de discussões que eu tenho que conectar a minha operação com o meu financeiro. Eu sempre me dei muito bem com o Julian, por diversas razões, por isso que a gente é sócio até hoje, porque também a gente sempre olhou a companhia assim, ele olhava operação e eu olhava financeiro. E essas coisas não são dissociadas. Excludentes, é isso aí. Uma anda com a outra. Então, na hora que você definiu que a sua operação, você financia o seu cliente de certa maneira, ou você compra do teu supplier de certa maneira, isso tudo impacta em margem, impacta em ciclo da operação, impacta em ciclo do financeiro. Então, quando você entende isso, né, e você também tem a sazonalidade. Se eu sou um varejista, se eu sou um cara de agro, então tem Se você vende sorvete do Rochinha. Sorvete do Rochinha. Isso aí, você é um franqueado do sorvete do Rochinha. Você vai vender um monte no inverno, vai cair. Inverno. Se você não se preparou e sacou o dinheiro da companhia, creu. Aí eu tenho, se eu sou um cara de varejo, eu tenho Dia das Mães, eu tenho Natal. Se eu sou um cara de agro, eu tenho a época de compra de insumo. Então, eu tenho uma discussão de entrar no nível de detalhe da operação. Essa operação vai ter como resultado um resultado financeiro. Perfeito. Então, a maneira como eu presto serviço para o meu cliente, eu compro e vendo algum produto, ou beneficio ou não beneficio esse produto, eu tenho um ciclo dessas coisas, isso vai desaguar no DRE. O DRE é um resultado do que você está combinando na natureza do teu negócio. Na maneira como você se relaciona com fornecedores, clientes, financiamento, capital de banco, terceiros. Então, a conexão, que é mais difícil o cliente fazer, primeiro, lá na etapa 1, ele era cowboy, vendas. Perfeito. Market fit, Darwin. Porra, eu sou bom pra caramba, sou diferente no lugar onde eu tô, sou melhor que os outros, vou crescer mais que os outros, porque, puta, eu tenho uma cabeça, um cheiro. Tem um tino. Tem um borogodó. Tem a malandragem. Ela vai, no bom sentido. Ela vai te levar até um estágio. Perfeito. E você vai chegar nesse estágio e vai precisar de outros adereços, outras habilidades. Quando você chega nesse estágio de gestão, você precisa conectar o que você está fazendo de operação com o financeiro, entender o teu ciclo, o teu giro, tudo. E quando você tomar a decisão de expansão, você também tem que entender que a expansão vai dragar dinheiro. Então, tipicamente, o cara lá faturou 100 pau. Você falou, 100 pau é incerto. Né? Quer dizer, o 100 pau é o que eu quero vender, mas eu vou conseguir vender? Para dar 10 pau de lucro. É um talvez. Na hora que eu der 10 pau de lucro, eu vou dar 2, 3 pau de caixa. Por quê? 6, 7 de pagamento fica no giro, tá voando. Eu paguei o fornecedor, eu estou financiando meu cliente, eu tenho inadimplência. Perfeito. A gente já teve, por exemplo, casos aqui e a geografia da inadimplência é muito interessante. A gente teve uma situação dentro de casa, no cliente nosso, que ele financiava, era no sul, regiões pequenas ali, onde tinha uma herança muito forte europeia, de nego com vergonha de atrasar, blá, 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 blá. E esse cara tinha uma régua de crédito baixíssima, mas o cliente dele tinha uma vergonha danada de não pagar, porque ele atravessava Era cultural. a rua. Era cultural. Ele atravessava a rua no dia seguinte, fulano não pagou, eu conheço o cara. Quando você vai para cidades maiores, a sensação da vergonha vai embora. Não necessariamente é a mesma coisa. Despersonaliza. Despersonalizou. Então, esse cara tinha uma regra de crédito para aquela situação. 2% de default. E estava ótimo. Quando ele vai para mega cidades... Vai para 10. E aí? Daí fudeu o business Exato. Dele. Um outro exemplo também que eu acho legal dizer, eu estava
Um dia viajando com a minha família e tal. Aí, puta, tinha tal do Toys R Us. Né? Toys R Us nos Estados Unidos. Maravilhoso. Era aquela rede sensacional de brinquedos, você ia com a molecada lá. Aí o Toys R Us quebrou. Aí meu pai, pô, pai, se todo mundo vem na loja, se todo mundo compra, como é que quebra? Né? É uma pergunta legítima. Sim. Eu falei, pepino é que o cara abre 100, 200 lojas por mês. Aquelas 100, 200 lojas por mês precisam dar retorno. Se eu não conseguir dar de caixa o que ela está dando de retorno, uma hora a coisa vai ficar descasada. E aí eu fui explicando para assim, peraí, se eu abro 3 lojas, eu consigo bancar 3 lojas. Mas se o papai abre 100 lojas? As 100 lojas vão dar dinheiro de volta em 1 ano e meio, 2. A gente tem dinheiro do lado de cá para bancar o lado de lá. Então, eu acho que essa que é a discussão do crescimento. E eu acho que quando o empresário, a empresária vai estar fazendo seu planejamento financeiro ou de negócio, né, uma coisa puxa a outra, tem que entender essa barriga. Né? Então, essa barriga não é trivial. Ela está batendo taxa, angulação de curva, está batendo sazonalidade, eu vou tomar dinheiro com quem? Anos atrás, a gente teve, no passado recente, a gente teve aí uns juros aí de 2,5% e 3%. E depois a galera começou a reclamar que os juros voltou até 10%. Eu falei, galera, nos últimos 40 anos, teve 2 anos de 2,5%. Então, assim, você tem que aprender a conviver com os juros de 10%, onde o teu spread de tomada de grana também para você como empresário também não é Selic. É Selic mais 5%. Então, eu, empresário, tenho um negócio a ponto de que ele dá margem, eu consigo servir a dívida e consigo ter lucro? Essa pergunta não é trivial. Muita gente nem sabe fazer essa pergunta, e muito menos sabe fazer o cálculo dessa pergunta. Sim. Porque tem cara que tem business que não consegue tocar. E aí você, por esta razão, por outras também, você acaba indo para alguns níveis de informalidade que você começa a usar aquela informalidade para poder encaixar a matemática do cara ficar vivo. Entendi. Não é porque o cara é sacana, não é porque o cara é mau caráter. É por necessidade. Amigo, eu tenho 50, 80 empregados, eu estou tomando para poder crescer Selic mais 6, meu negócio dá 6% de margem, refiz na veia. Cara, o negócio que você falou aqui interessante, que eu vi um gráfico hoje de manhã, e depois a gente volta aqui na pergunta, né, do que precisa fazer para fazer um bom planejamento financeiro, tá? Mas a gente volta nela. Vamos. A gente falou sobre ela, mas podemos falar várias vezes sobre ela para ir encaixando. Mas eu vi um gráfico hoje de manhã sobre o mercado de agro. O mercado de agro parece que está no pico de fazendeiros ou pessoas que têm propriedades agrícolas pedindo RJ, né? E daí, né, tinha várias discussões e tal, né, lá no meio, mas eu conheço o mercado de agro e eu sei que a gente saiu ali de um período de 2020, 21, 22, né, 20, 21, 22, quase 23, onde o dólar explodiu, os custos de produção ainda estavam baixos em termos de insumo, com o Covid e, cara, não produção de alguns lugares, o valor do produto que esses fazendeiros, né, a turma do agro vendia, foi lá em cima. Então ele teve uma receita e um lucro naquele 1 ou 2 anos relevante. Os juros caiu pra caramba. Daí ele falou, opa, tô com grana em caixa. Os juros caiu, subiu o preço, né, junto de terra. Porque putz, o dólar subiu, né? Putz, os juros caiu, todo mundo começou a comprar quem podia, subiu. O cara falou, opa, deixa eu comprar um trator novo, deixa eu comprar um implemento agrícola novo. Abaixou caixa num nível não satisfatório, porque ele imaginou que aquilo que aconteceu nesses 2 anos iria continuar acontecendo para frente, inclusive até uma parte ele financiou daquela máquina agrícola que ele comprou, daquela propriedade nova que ele comprou. E daí vieram 2, 3 anos horríveis pela frente, né? Seja de um crescimento do custo do insumo. Então, opa, para eu fazer minha próxima safra agora, meu adubo cresceu, meu custo de semente cresceu, meu custo de óleo diesel subiu, tudo subiu junto, né?
fazendo com que o preço, né, do commodity tenha ficado mesmo, ou tenha baixado um pouco, o que espremeu a margem, porém ele estava tomado em dívida ou com pouco caixa. E daí o que aconteceu foi que 1, 2 ou 3 anos essa pessoa do agro, né, não conseguiu gerar caixa, porque no fim do dia todo o lucro vinha para pagar a dívida anterior, e teve gente que nem conseguiu pagar a dívida, né? Seja porque o juro subiu ou porque se alavancou muito e o mercado não acompanhou, né? Esse é um caso exatamente do que você falou de, poxa, imaginou que os juros ou que aquele momento de bonança iria continuar para frente, se alavancou mais do que poderia e deu ruim porque, putz, não entendeu que o passado também acontecia. Tem outros setores que nem esse, ou se você quiser entrar um pouco mais no setor de agro aí, que vocês também são muito próximos, né? Que você viu aí no mercado? Você resumiu bem, né? Obviamente que a gente aqui como Aldas, né? O Julião, o Marco França, eles nunca serão melhores do que o específico dos caras que eles cuidam, né? Então, o meu cliente de agro sabe mais de semente do que eu. O meu cliente de construção civil sabe mais de metodologia construtiva do que eu. Né? Mas nós sabemos de gestão. Perfeito. É aí que a gente entra e vai de igual para igual e corrige, ajuda e aprimora e estrutura o cara. Muito bem. O negócio do agro tem uma metáfora do vagão e da locomotiva, que não é meu, é de um amigo nosso, que ele fala muito bem isso, né? Então, você tem lá, imagina que você tem uma hora lá que está indo lá para o pico, né? E a locomotiva é o preço da commodity e os vagões são os insumos. Então, perfeito. Naquela data tá sensacional, porque eu tô vendendo... Você tá no topo da montanha. Eu tô no topo da montanha, eu tô num preço excelente, o meu insumo tá barato. E aquilo depois ele vai voltando. Quando ele vai voltando, irado eu tô isso. Com o insumo no topo, no pico, e eu tô com a commodity no vale. Então a gente teve um biênio, ou foi 2021, ou foi 21, 22. Não lembro também. Que nós tivemos ali... O EBITDA do agro 2 vezes e meia, o que era. Então, as pessoas ficaram com uma sensação de que é isso por um tempo. E não existe isso por um tempo. Não. O histórico do cara de ter sido 1/3 daquele biênio nos últimos 8 anos tem uma razão. Né? E é por isso também que você vê outros corolários, por exemplo, apartamento Camboriú. Né? Todo mundo comprando, bombando e tal, enfim, né? Então, o Camboriú tem uma relação direta com o agro. Exato. Né? Todo mundo do agro sabe disso, porque todo mundo do agro quer comprar um apartamento em Camboriú. Então, você teve essa situação que culminou em alto preço de commodity e insumo baixo. Depois você teve discussões climáticas, produção, quebra de produção, aumento de insumo por causa da invasão de guerra de Ucrânia. Então, teve uma outra engenharia que inverteu o vagão e a locomotiva. Quem estava no alto virou um insumo, quem estava para cima virou para baixo virou para cima. A gente teve os últimos 2 anos de safra e de preço ruim e pressionado por insumo, e também ainda teve pepino de clima, de ausência de chuvas ou excesso de chuvas. Então a turma deu uma zerada. Né? E talvez nos próximos 2, 3 anos a coisa vai voltar para normal. O médio. Né? O médio, ele é importante. Se você pegar, obviamente, a questão de produtividade do agro, 1, alguma coisa há dezenas de anos, né? É fantástico. O agro nosso é super tecnológico, ao contrário do que algumas narrativas indicam. Mas o fato é que a gente teve um biênio que foi espetacular e as pessoas, em cima daquele ciclo de pujança, compraram seus apartamentos em Camboriú, compraram suas terras. A turma da Faria Lima também, que não dominava muito, também botou... Grana, né? A turma da calça caque e o do mocassim, que nunca entrou no negócio... Na botina, achou que com a modelagem existia uma certa arrogância na simplificação da modelagem, né? As pessoas... Elas têm um tempo de maturidade para entender e dominar os seus negócios, não é pegar lá uma planilha. Perfeito. Eu sou super inteligente. Beleza que eu sou inteligente. Mas você tem que ter a dinâmica do negócio. Mas você tem uma dinâmica do negócio. Então, isso é um processo, eu acho que positivo, ainda que vai ter um pouco de atrito, porque é isso. Né? A gente não tinha nada,
a gente tem especificamente um programa de governo, né, dentro da limitação, não consegue dar toda a oferta de grana, então o mercado financeiro é importante, especificamente na parte do agro. Isso melhorou bastante e vai ter a maturidade, né, de ter uma turma que emprestou a mais, não entendia muito bem, né, então tem uma dinâmica de amadurecimento do ciclo desses atores. E com relação à margem, ela também vai voltar para a média, porque... Né, tudo converge. A curva de Gauss está aí, não foi a gente que inventou, em alguma hora o bicho volta para a sua média, e aí tem um pouco de oportunidade dos grandes caras, ou dos caras médio-grandes, também de comprar a terra, porque aí o outro cara está ali com uma situação... Tropeçou, então tem algum rearranjo de preço de terra, de expansão. Então tem alguns anéis aí de rearranjo, de acomodação. Continua sendo um setor fantástico, um monte de gente fantástica, mas tem uma freada de acomodação. Isso que você falou, né, do vagão lá em cima, né, da locomotiva em cima, os vagões embaixo, daí depois a locomotiva desce e os vagões estão em cima, né? Gostei pra caramba dessa analogia. Não é minha, tá? Vou roubar depois. Pode roubar, já roubei. Vou roubar. Quando a gente olha hoje, a gente tem uma incerteza econômica grande no Brasil, né? Nesses últimos, talvez, 2, 3 anos, até desde o Covid, né? Do Covid para cá, tem muita incerteza. O que você falou, putz, uma hora vai lá muito bom para muita gente, muito ruim para muita gente, depois segue muito bom, muito ruim e, putz, vai tender a uma média isso. Quando você generaliza isso para os empresários, de novo, na média, que eu estou falando que a média é burra, né? Mas na média, vamos para a média. Quais que são as alavancas, as principais alavancas financeiras que esses empreendedores e empresários eles têm que acionar para proteger um negócio em momentos como esse que a gente tem de incerteza ou mesmo todo o tempo? Quais que são, assim, as principais alavancas financeiras que a galera tem que ter para se proteger? Entendeu a pergunta ou não? Eu acho que eu entendi ela média, mas eu vou dar uma do meu avô. Meu avô respondia o que ele queria. Eu vou fazer o que meu avô fazia. Eu acho que assim, ó. Eu acho que o empresário e a empresária, eles têm que ter todo ano um planejamento e cenários. Perfeito. Tá, então eu acho que... Você entendeu certo a pergunta. Então acho que eu entendi certo, obrigado. Então eu acho que eu tenho que ter cenários, tá? Nesses cenários eu vou ter mais ou menos apetite a risco, eu vou ter mais ou menos crescimento, eu vou ter mais ou menos necessidade de capital de giro, eu vou ter mais ou menos abordagem de equity, dívida, com relação a como eu cresço, né? Mais trazendo um novo sócio, mais tomando mais uma dívida, aí a dívida está mais cara ou mais barata agora, vai ficar mais caro no futuro, não vai ficar mais caro no futuro, arrumou um sócio agora, mas também arrumar um sócio também não é rápido. Então, eu acho que as pessoas, os empresários, eles têm que ter uma real noção da real capacidade de geração de caixa dos seus negócios. E tá toda hora olhando e revisitando isso. Eu tenho cliente que eu não posso falar o nome dele, mas eu vou sacanear. Porque se eu não fizer um bolinzinho, eu não sou ninguém. Tem um cliente nosso que tem a hora do shopping. O que é a hora do shopping? 4 da tarde, um cliente nosso de agro, eles desalavancaram o negócio deles, botaram uma grana na empresa e na física. Então, antigamente, o foco era muito hardcore de, gerar caixa e quitar dívida. Depois que a gente desalavancou o business, sobrou tempo. Sobrou tempo é a casa do diabo. Então, 4 horas da tarde, o nego quer comprar PCH, comprar construtora, quer comprar um concorrente, quer comprar minha sogra. É um inferno. Então, é a hora do shopping. Dá 4 horas, sempre tem uma sugestão, uma ideia, uma boa oportunidade. Claro, essa oportunidade, mundo, rapaz, como tem boa oportunidade. Então, tem 2 discussões para isso, né? Obviamente que eu estou agora falando para um grupo muito restrito de empresários que são empresários geradores de caixa, né? Então, o cara que não é gerador de caixa, ele está sempre com a bunda na estaca, é fácil porque... Só tem que fazer isso. É isso aí. É o foco. Né? Tá no foco. O cara que é gerador de caixa, então ele tem que entender, beleza, olha, eu olhando o meu negócio hoje, no meu cenário de 2 a 5 anos, qual é a minha capacidade de geração de caixa em cima desses cenários?
Então eu tenho uma banda de resultados ali para mim. E aí com isso eu posso discutir em paralelo, dizer assim, beleza, olha, qual é a política de investimento que eu quero ter possível dentro dessa geração de caixa, em cima do que eu tenho hoje. Então essa combinação do empresário e da empresária tá sempre com um cenário no pulso de entender o que o meu negócio gera de caixa de verdade e a partir dele eu vou comprar ou uma lancha para mim ou vou expandir. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito saudável. Ninguém faz. Vou repetir com muito carinho. Ninguém faz. As pessoas falam de meta, de resultado, de PLR, de lucro. Ninguém fala assim, cara, fulano, traz uma simulação para mim de 3 anos da geração de caixa num modelo conservador e otimista da companhia para eu entender o que eu posso tocar dinheiro na companhia nos próximos 1000 dias. Ninguém faz. Eu vou te falar um negócio, cara. Só tem uma coisa que eu olho todo dia na empresa. A posição de caixa. É isso. Só olho isso. Mas essa pergunta que você fez, a gente não sabe responder. Ninguém responde, ninguém sabe. Então, as pessoas... Dá para fazer o planejamento. A gente tem que fazer o planejamento operacional, tem que fazer o financeiro, conectar o financeiro com a geração de caixa. Dizer, beleza, galera, vocês sabem, queridos sócios... A gente tem esse planejamento de 3 anos de quanto vai ter de caixa. No cenário bom e no ruim. Todo mundo tem que ter. Não. Até para você saber na física quanto que eu posso sacar de dividendo para mim ou quanto que eu vou ter que, né, colocar reinvestir no negócio para crescimento. Se eu sou o G4 quero andar de lado ou continuar crescendo 50% ao ano, então beleza, eu tenho aqui X de dividendo, Y vem para o bolso, uma fração, o resto retorna porque eu preciso de dinheiro para reinvestir. Então esse tipo de resposta, ela tem que estar na cabeça do empresário e da empresária o tempo inteiro. Muito bom. Não é só meta de vendas. Muito bom. Galera, vocês viram que qualquer tomada de decisão, por mais simples ou complexa que seja, ela faz parte da rotina de todo líder, né? Que nem o Marco aqui trouxe pra gente. E vocês sabem que aqui no Papo de Gestão, em todo episódio, eu dou um presente pra vocês. E agora, eu tô aqui pra dar um presente pra vocês que estão ouvindo a gente. Então, vai lá no @bruno.nardon, me manda uma mensagem com a palavra CFO, CFO, CFO. O que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar aqui um guia completo de liderança, com mais de 40 páginas, que vai detalhar, de fato, cara, como que você pode e deve liderar equipes e como que você pode aprimorar esse seu papel de gestor, ajudando a fomentar uma melhor cultura nos seus colaboradores, tá bom? Então, para você ter acesso a esse material totalmente gratuito, vai lá, @bruno.nardon, escreve lá na mensagem para mim, CFO, CFO, e o robozinho vai automaticamente te mandar esse material. Beleza? Cara, qual que é o primeiro passo para o empresário que quer organizar o financeiro da empresa, mas não sabe por onde começar? Cara, contrate um financeiro decente. Demita o seu contador de um salário mínimo. Bem-vindo, meta essa mão no seu bolso do vespeiro e, cara, faz favor pra você, cuida de você. Igual ao bom médico, cuida de você. E, cara, para você que é contador, meu amigo, tire o trabalho manual, processual do seu dia a dia. Cara, coloca isso numa ferramenta, tipo uma conta azul da vida, que vai te automatizar a vida inteira para sobrar tempo para você ser um contador mais estratégico. Para você conseguir adicionar mais valor na vida do seu cliente. Porque no fim do dia, para fazer processo, você não é pago por isso, né? Você é pago para trazer resultado para o teu cliente. E coisas que nem o seu cliente sabe que ele precisa. E tem uma coisa até um pouco injusta, né? A gente fez a brincadeira aqui do contador. E eu tenho sócios contadores que me ajudam a tomar decisões fantásticas. Mas acho que tem uma discussão de expectativa. Então, o papel das pessoas tem que estar claro, né? Existe o papel de reportar histórico, outro papel de planejar, um papel de controladoria. Essas coisas, ela tem um papel que é gestão de caixa. Essas coisas combinadas te ajudam num bom processo decisório. Agora, querer que o seu contador, que é um terceiro, né, que bota o time júnior,
né? Que você também não gosta de pagar muito cara, né? Agora eu vou defender também, botar o chapéu para defender o contador. E você querer que eles te dê a solução de um planejamento não parece muito correto. Então eu acho que você tem que ter um conjunto de pessoas com atributos e habilidades complementares para você ter uma controladoria decente. Aí isso passa por ter controles, processo, prognóstico, olhar histórico. Vamos falar um pouco disso? Quando você pensa numa área financeira Sim. De uma empresa madura, quais são as principais áreas que deveria ter? Contador decente é uma. Tá. Uma controle decente é uma. Tá, controladoria. Tá. Aí se eu tenho, por exemplo, se eu sou um cara que... não, a diferença entre o diretor financeiro e o CFO, né? As pessoas têm muito essa dúvida, né? Aí posso até falar um pouco do meu histórico. Eu sempre fui um diretor financeiro médio. Eu fui um bom CFO, né? Que é um cara porta para fora. O CFO é o cara que é um vendedor da companhia, que ele tem skill set muito forte em finanças, tem uma pegada muito forte de entender o negócio, e ele vende a companhia tão bem quanto o CEO. E Perfeito. Domina o número. Perfeito. O que é um diretor financeiro? É um cara bom de controle, né, de orçamento, de númerozinho ali do lançamento. Então, eu sempre tive o sucesso, a sorte de ter tido pessoas porta para dentro que me permitiram ser um bom CFO porta para fora. Perfeito. Então, é óbvio que ter esses dois mundos é difícil. É difícil a pessoa ter as duas qualidades na mesma pessoa. Eu mesmo não tenho. E também são duas pessoas que não são baratas, né? É óbvio também que o ruim é sempre caro e o muito bom é sempre relativamente barato, mas nem sempre eu consigo, com o meu orçamento, bancar todo mundo. Então, assim, se eu estou começando a crescer, eu primeiro teria um bom diretor ou um bom gerente, e dependendo do certo tamanho que eu estou, aí um CFO. Tá, mas daí quando a gente fala aí, vamos falar, esse diretor financeiro, o que ele tem que ter embaixo e qual ele vai ter um bom cara de contas a receber, ele vai ter um bom cara de custo, né? Um time de análise, né? de FP&A, né? Parte de Finance and Planning, né? Então, assim, você também com 4, 5 pessoas debaixo da tua saia, você tem uma companhia decente. Você vai estar abordando histórico, né? De resultado, margem, as questões fiscais que são importantes. É importante também você ter uma contabilidade decente, porque se eu minto na contabilidade, tem uma hora que eu não sei mais o que eu tenho de número. Anos atrás eu escutei uma frase, uma pérola, várias pérolas que a gente vai guardando pra gente. O cara falou, porra, o contador tá sempre errado, eu sempre dou lucro e o cara... Não, cara, é porque você sempre na tua análise gerencial, você esqueceu de botar custo. Na hora que você começa a segregar o que você quer olhar, seja porque você não sabe ou porque você quer se enganar, ou um ou outro, o teu número tá bonito e você tá reclamando que o contador não sabe fazer a conta porque nunca tem lucro. É óbvio que nunca tem lucro, porque você tá deixando de botar uma série de temas para analisar a tua margem. Então, é importante você ter um time sólido de custo e despesa para você entender, cara, senão você começa a fazer o teu gerencial da tua cabeça. Eu já tive também situações que o cliente lá da construção civil, isso aí tá errado. Mas por que tá errado? Não, porque quando eu fiz a obra e fiz o orçamento... Não, mas 3 anos se passaram. Eu tenho desvio de projeto, eu tenho aumento de insumo por causa de inflação, eu tenho inadimplência de cliente. Não adianta você, empresário, querer que a gente chegue no teu número, porque aquele é o número que você concebeu lá atrás. Eu entendi, só que o realizado e o orçado andou e, infelizmente, o realizado não ficou melhor do que o orçado. Então, esse tipo de coisa é importante. E também quando a gente faz as provisões, né, orçamentárias, shit happens, as cagadas acontecem. Então, vamos botar alguns fatores de provisão. É uma inadimplência, é uma inflação, é um insumo, é uma vacância. Quando eu faço meu orçamento, eu preciso entender que algumas coisas vão acontecer. Eu não posso botar um cenário de brigadeiro, seja eu varejista, agropecuário, desenvolvedor de software, desenvolvedor de AI, alguma coisa vai sair do trilho.
eu vou botar mais gente que eu gostaria para fazer minha plataforma, eu vou gastar mais dinheiro para poder trazer a captação de cliente. Então, alguma coisa vai acontecer. Então, no meu processo orçamentário, um diretor financeiro decente, ele vai botar alguma coisa de gordura, porque alguma coisa vai acontecer. Isso é certeza. Perfeito. Olha só, galera. Já dei um presente para vocês e antes de ir para a próxima pergunta, agora tem um convite para fazer para vocês. Vocês viram, né, que a gente está falando aqui bastante sobre expansão, controle, cuidado, o que um diretor financeiro deveria fazer. E eu convido vocês aqui, se vocês querem entender isso mais profundamente, a se inscrever em um dos nossos programas aqui do G4. Esse que eu vou falar agora é um que eu participo junto com o Thales e com o Alfredo. São 3 dias aqui em São Paulo, 1 dia e meio de aula, 1 dia e meio de mentoria, com cerca de 50, 60 empreendedores, onde a gente vai, né, trazer novas metodologias aqui de liderança, gestão, crescimento, vendas, para que você possa aplicar no seu negócio e mudar ele de patamar. E 1 dia e meio também de mentoria entrando, caso a caso, nas dúvidas que você tem no seu negócio, para a gente ajudar você a perceber onde que de fato está o gargalo e o que você deveria estar priorizando no seu negócio. Então, ó, vai ter QR Code aqui na tela, vai ter link aqui na descrição para participar do Gestão e Estratégia. Caso esse programa não seja para você, você fala, poxa, Nardon, não estou com uma empresa ainda grande, não faturo mais do que 20, 30 milhões de reais por ano. Fica tranquilo, temos outros programas aqui da casa que são mais específicos para empresas que estão num período anterior, no momento anterior de vida, e está tudo bem. Para você ser grande, você teve que ser pequeno um dia. Eu te convido a preencher o mesmo formulário aqui, que as perguntas que a gente faz ali no formulário já vão te direcionar para o time correto aqui dentro do G4, para que ele possa, junto com você, entender as dores, dúvidas e desejos que você tem, os desafios que você tem para o momento que você está agora, para que juntos a gente entenda se faz sentido ou não você participar de um programa agora aqui no G4. E se não, você continua aqui ouvindo o podcast com a gente, que é gratuito, e você aprende muito. Mas em algum momento, para você de fato entrar no detalhe, imagina assim, 1 hora aqui de podcast você já aprende tudo isso. Imagina durante 3 dias inteiros, junto com a gente, mais vários outros empreendedores e empresários, o quanto que você não vai aprender. E sempre tem uma etapazinha nossa lá de capital de giro, né? Nesse programinha, sempre tem a discussão de geração de caixa. Você, inclusive, expansão. É mentor de um dos programas. Eu dou aula em vários aulas de capital de giro em vários. Boa! Participem! É isso aí. Cara, hoje você tem uma frente também lá na Audas que não é só essa de ajudar o dono da empresa a entender onde ele está, entender as oportunidades que ele tem, fazer esse planejamento e ajudar ele a executar isso, né? Vocês também têm essa frente de fusão e aquisição, né, de M&A. Cara, a gente já tem aqui, né, então para vocês que querem ouvir mais e entender mais sobre fusão e aquisição, a gente tem um podcast, eu e você, só falando de fusão e aquisição, que a gente gravou uns 2 anos atrás, eu acho. Muito bom. Vi outro dia. É bom demais, bom demais. E lá você revisitei costuma dizer que M&A é uma combinação de arte e dados, né? Explica um pouquinho pra gente aqui o que é esse raciocínio. Então, é uma brincadeira de arte e ciência, né? Exatamente. Cara, eu faço M&A desde 2001, eu tenho uma estradinha aí. Ele é um processo que ele combina temas sentimentais, ego, técnica, né? Então, sempre que a gente está brincando de discussão do M&A, né, a gente procura... Tem até no nosso curso que a gente faz aqui no G4, né? Qual é o momento certo de fazer um M&A? Né? Essa é a pergunta que as pessoas adoram fazer, e eu gosto de devolver a pergunta com mais 80 perguntas. Né? Então, você tem que entender assim, qual é o seu momento pessoal, seu momento de vida, saúde, idade, dinheiro no bolso, um conjunto de coisas. Como é que está o seu relacionamento com o teu sócio? Aí eu vou para a discussão da companhia. A companhia ela consegue crescer com a geração de caixa dela, ela toma dinheiro em banco, a quanto? Aí voltamos para a primeira etapa aqui da conversa de hoje, que é os juros que eu pago, eu consigo servir a minha expansão? Né? Aí eu vou para outro tema, o terceiro bloco da conversa, que é como que o mercado está andando? O meu concorrente está capitalizado? Ele está crescendo mais rápido que eu? Ele está com dinheiro para botar time, ferramenta, processo, abrir geografia, abrir plataformas, novos produtos ou novas geografias
com o dinheiro que ele tem e eu não tenho, então ele está na minha frente. Então, na hora que eu consigo discutir o momento que se encontra eu como indivíduo, sócio, o meu grupo de sócios, a minha empresa e o setor, quando eu conseguir discutir tudo isso, e se eu não consigo discutir tudo isso, eu tenho que parar para discutir tudo isso. Na hora que eu responder tudo isso, eu vou dizer, puxa, estou na hora de fazer um M&A, não está na hora de fazer, ou não é agora, ou já passou da hora, ou é ano que vem, se é para o ano que vem, o que eu faço para estar lá? Então, primeiro eu tenho um conjunto de perguntas que eu preciso estar constantemente fazendo para mim, e isso que as pessoas não entendem. O M&A, independente de você fazer isso na sua vida ou nunca fazer, não é porque você nunca vai fazer que você não tem que estar levantando esta hipótese. É igual o seguro do carro. Você paga para não usar. A discussão de M&A, você está discutindo para você saber se vai usar ela um dia ou não. Na hora que você tiver certeza que deveria estar fazendo, você já deixou um caminhão de dinheiro na mesa, porque já passou o time. Então, eu acho que essa é a primeira parte da pergunta. A segunda parte da pergunta, que tem a ver com a primeira, eu tenho uma série de discussões, dos múltiplos e tal, da minha diferença. Olha, mas o meu vizinho aqui vendeu a empresa dele. Primeiro que as pessoas mentem muito. Né? A natureza humana adora aumentar um pouquinho, tipo assim, 4.000%. Segundo, que o cara... ele vendeu, mas a empresa dele é 180 vezes maior que a sua. Cara, vou te dar um espelho do índio. Tá aqui. Bem-vindo a 1.500. Então, assim, a galera tem uma distorção de espelho gigantesca. Então, tem uma discussão de, beleza, onde que eu tô? Qual é o meu tamanho? Qual é o meu diferencial? Né? Tem uma outra discussão também assim, não, mas isso aqui é só fazer. Quando o cara entrar, é só ele fazer, porque eu já... Não, amigão, se você não fez até hoje, é porque não é tão fácil fazer ou é difícil fazer. Quando o cara entrar, esse prêmio é dele. Esse prêmio não é teu. O prêmio de uma boa execução é de quem sabe fazer execução. Vamos repetir com carinho? O prêmio de uma boa execução não é de você, que é lindinho, lindinha. É de quem sabe resolver a merda. Então, a discussão de execução, a mais-valia é para quem executa. Né? E tem uma discussão também, que a gente sempre está nessas questões também, que ela é uma mistura de ciência e arte, que é a questão dos múltiplos de EBITDA. O múltiplo de EBITDA, ele é uma consequência, uma metrificação do que você previu de geração de caixa para sua empresa. Então, eu sou dono de uma padaria. Eu prevejo que no espaço de 5 anos a companhia vai dar tais e tais coisas, em tais e tais premissas. Ou sou dono de uma loja de departamentos, ou sou dono de uma locadora de carro, ou sou dono de uma empresa de agro. E aquele fluxo de caixa trazido a valor presente, dividido pelo EBITDA de hoje, me dá uma metrificação, que é a maneira de eu falar no meu dia a dia com as pessoas. Olha, vale 5 EBITDA, vale 8 EBITDA, vale 10 EBITDA. Mas por que ela vale isso? Porque alguém fez o fluxo de caixa dezenas de vezes no teu setor, seja o teu setor varejo, tecnologia, agroindústria, serviço. Fez aquele negócio 50 vezes. Então, naquele setor, olhando a curva de Gauss, que também tem uma dispersão de resultado, dependendo de como nós andamos nesse setor, pode ser que eu cresça mais rápido que você, porque eu tenho diferencial nesse setor. Então, eu tenho uma banda. Então, tecnologia, olha, vale 10 EBITDA, mas na curva eu tenho o cara que vale 8 e o cara que vale 16. Por que o cara de tecnologia vale 16? Porque ele tem mais margem, ele tem mais recorrência, ele cresce mais rápido, a plataforma dele é melhor, a produtividade do time dele é melhor, a correção do código do cara é melhor. Então não adianta você dizer, não, eu que tenho uma empresa de tecnologia, só dando exemplo de tecnologia, o fulano e tal listado tá XZ. Maravilha, cara. O cara é listado, você não é listado. Tem pênalti. Tamanho tem pênalti. Liquidez tem pênalti. Dominância tem pênalti. Para quem não tem, né? Então, essas discussões, alguém que é um bom advisor tem que chegar a dizer, pessoal, legal, mas já te falaram que você não é o DiCaprio? É importante você olhar no espelhinho e entender que você não tem aquele olhão azul. Você não namorou com a bicha.
Então, é importante o cara entender o que ele é. E a gente, obviamente, vai surfar as melhores alavancas de precificação para poder vender o cara bem. Perfeito. Eventualmente, eu tenho uma discussão de portfólio mix, eu tenho uma discussão de um comprador querendo comprar esse cliente que tem uma relação geográfica, ou tem uma base de cliente que tem interesse, ou tem algum produto que ele faz que outro cara não tem. Mas é importante entender contexto. O que o cara está procurando, o que o vendedor está procurando, arrumar esse bom casamento. Então, por isso que tem um pouco ali de tailor-made no sentido de... Cara, como que eu, no melhor benefício do meu cliente, consigo deixar ele precificado corretamente? Por outro lado, um bom advisor, ele também entende que tem uma limitação de dizer, cara, o comprador está te comprando por uma razão. Ele também tem que ganhar dinheiro com a compra. Perfeito. Se eu não fizer esse jogo intelectual, onde entender por que as coisas têm que acontecer e onde cada um ganha, eu viro só um advisor bobo de dizer que você é lindo e que o outro cara não te merece. Aí vira a namorada do colégio, ela que não me ama, ela que perdeu, e não é bem assim. Então, um advisor inteligente vai entender, cara, o que está no jogo? Onde é que estão as alavancas? Né? O que cada um está ganhando com essa jogada? E aí, maximizar para o seu cliente, mas entender o contexto como um todo. Perfeito. Olha, você está olhando para um comprador, ele tem esse objetivo também. Né? Muito bom, cara. E qual foi o caso mais desafiador que você já participou de processo de M&A, que no fim do dia essa parte de planejamento financeiro ajudou muito ele a sair do lado de lá vencedor? Eu lembro que teve um caso, até de um aluno aqui do G4, que o Julian me contou, que era uma empresa também do setor agro, e que tentou vender, mas daí o que ofereceram pelo deal estava muito aquém do que queria, e apontaram alguns esqueletos no armário que, se fosse resolvido, poderia ter um valor muito maior. E daí vocês fizeram um trabalho ali de 6 meses, 1 ano, de arrumar a casa, e ao arrumar a casa para esse comprador, o comprador falou, opa, que bom, você executou, então o mérito é teu, o prêmio é teu. Era um medo que eu tinha de se a gente ia conseguir executar isso ou não. E, pô, agora, por ter feito isso, eu topo pagar até mais do que você achava que você valia arrumado. Tem outros exemplos desse... Não, esse caso é muito legal, porque a tua freada de arrumação, e é por isso que eu volto à colocação que a gente fez há uns 10 minutos atrás. Independentemente de você querer o M&A agora ou daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. Na hora que você entende o M&A como uma agenda, você entende a sua arrumação de cozinha como um elemento necessário que você pode usar ele ou não. Perfeito. Tem clientes, por exemplo, que eles são invendáveis hoje. Então, assim, o cenário do cara querer se vender daqui a 2 anos não é realista. E na hora que ele entender que não é realista, então ele tem que botar uma pauta de atividade, de arrumação, para que no futuro, em 2029, seja realista. Então o tema da arrumação, ela é importante na medida que, assim, eu vou estar sempre combinando, né, cozinha, maximização de geração de caixa para mim agora e percepção de preço para o futuro. Eu estou sempre combinando essas coisas. Se eu quiser me vender daqui a X tempo, eu tenho que começar a trabalhar alguns elementos de governança agora, em detrimento de geração de caixa para mim. Perfeito. Então, uma questão na hora que eu estou toda hora discutindo esse ponto do que eu quero agora e no futuro, eu vou trabalhar essa limpeza de cozinha, essa governança, de forma que lá na frente, na data que eu quero vender, eu tenho que estar em shape para aquela data. Acho que isso é um ponto fundamental dessa parte da arrumação. Né? E você só sabe disso se você está constantemente entendendo o seu momento hoje. Perfeito. Se eu não sei o quão bagunçado eu estou, quando eu começar a abrir essa caixa de Pandora, pode ser que eu encontre elementos que, para serem limpos, demora tempo, e eu posso depois estar com o M&A na minha frente aqui. Só que inviabilizado. Inviabilizou pelo negócio. Perfeito. Bom, exato. Cara, eu queria ficar aqui mais 1 hora batendo papo contigo. A gente vai ter que marcar um próximo podcast, porque, né, o podcast sempre voa. Estamos aqui há quase 1 hora e a gente tem um bate-bola agora. Boa. No final, passou rápido. Faço a pergunta aqui para você e você responde ela rapidinho. Bora lá. Bora. O que constrói um bom CFO e um bom diretor financeiro? O bom CFO, ele tem que ter um DNA para pegar pulso de negócio muito rápido. Ele não precisa ser especialista, mas ele tem que ter um bom pulso, ele tem que entender a dinâmica do ciclo operacional
e do impacto do ciclo operacional no ciclo financeiro, na geração de caixa de qualquer negócio muito rápido. E o diretor financeiro? Um bom cara de controle. Boa. E um bom gestor? Um cara que entende a sua incompetência. Muito bom. O que é planejamento financeiro em uma frase? Planejamento financeiro é conectar o que você faz com o dinheiro. Boa. Muito bom. Qual o melhor conselho que você já recebeu sobre gestão financeira? Puta, eu nunca tive. Sempre me fudi e fui aprendendo sozinho. Essa aí, desculpe. Foi ficando rico e pobre. Qual o melhor conselho você poderia dar para alguém sobre gestão financeira? Gestão financeira não é custo. Tenha uma pessoa do teu lado, sênior, bem melhor que você, que ela vai te ajudar demais nos atalhos. Assim, nossa. Boa. Qual foi a última coisa nova que você aprendeu? Última coisa nova. Cara, essa pergunta é terrível. Você já me fez ela antes, porque eu aprendo a cada minuto, com cada conversa que eu interajo com qualquer pessoa que eu convivo, da pessoa do cafezinho. Não tem nada que te marcou nos últimos meses, assim? Cara, essa pergunta eu vou ter que ser evasivo, porque realmente eu acordo e aprendo o tempo inteiro. Boa. É o que eu posso dizer. Um livro pra galera aqui? Eu tava lendo os do Olavo de Carvalho. Eu tô lendo... Bons? Tava lendo e tava também lendo uma parte de estoicismo. Boa. Boa. Vale a pena. Para quem não conhece estoicismo, mas é empresário, você só não sabe que você é estoico. Então, se você é empresário e nunca leu sobre estoicismo, pega os livros de estoicismo para você poder entender o que você consegue transformar, aceitar o que você não consegue transformar. O Brasil tem tanta coisa boa e tanta coisa ruim. Isso é muito legal pro teu espírito. Muito bom. França, muito obrigado, meu querido. E até breve, espero, né? Pra gente fazer Vamos marcar, porque tem um monte de coisa que você não fez de pergunta aqui e voou. Muita coisa, muita coisa. Beleza. A gente fala aqui com o time e já marca para daqui uns 3, 4 meses vale sobre o tema. Galera, espero que vocês tenham gostado, tomado muita nota. Eu aqui, só durante o episódio, marquei umas 3 páginas aqui de nota. Lembrem de seguir a gente no canal @G4 Podcasts, me segue lá também, @Bruno.Nardon, ativa o sininho aí para todo novo episódio você receber, compartilha com os amigos, dá um like, responde lá a nossa pergunta que a gente tem sempre no Spotify de quem tá ouvindo pelo celular, Android ou iOS, tá bom? Espero vocês na próxima, até logo, valeu!